O sol ainda estava baixo no horizonte quando Lucas Ferreira ajustou o chapéu de couro e montou no cavalo baio. Aos 32 anos, ele conhecia cada pedra, cada curva, cada árvore daquelas trilhas no interior de Mato Grosso do Sul, como conhecia as linhas das próprias mãos calejadas pelo trabalho duro. Naquela manhã de março, tinha uma tarefa simples: conduzir 15 cabeças de gado da pastagem alta até o curral principal da fazenda Santa Cruz. O rebanho estava inquieto, sentindo a mudança de tempo que se aproximava. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte e o vento carregava aquele cheiro de chuva que qualquer homem do campo reconhece de longe. Lucas assobiou para os animais, guiando-os pela trilha estreita que cortava uma área de preservação. Era um caminho que havia feito centenas de vezes, mas nunca baixava a guarda. Foi quando o cavalo empinou ligeiramente as orelhas que Lucas percebeu algo diferente. Mais adiante, na curva da trilha, uma figura humana caminhava distraída, completamente alheia ao rebanho que se aproximava. Lucas sentiu o coração disparar. A pessoa estava exatamente no ponto onde a trilha se estreitava entre um barranco íngreme e uma cerca de arame. Se o gado se assustasse ali, não haveria para onde correr. Lucas cravou os calcanhares no cavalo e disparou em galope. Ele podia ver agora que era uma mulher, usando roupas inadequadas para a trilha, olhando para um celular. O rebanho começou a se agitar. Era questão de segundos. Lucas gritou, mas o vento levou sua voz. Com um movimento praticado 1000 vezes, ele se inclinou na lateral do cavalo, agarrou-a pelo braço e a puxou com força. A mulher soltou um grito. O celular voou, e antes que pudesse entender, Lucas a colocou atrás de uma árvore grossa, protegendo-a com o próprio corpo enquanto o rebanho passava em disparada. Quando o último animal passou e o silêncio voltou, Lucas se afastou. A mulher estava encostada na árvore, os olhos arregalados, o rosto pálido, respirando com dificuldade. Ele a estudou rapidamente. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo desfeito, olhos verdes que o encaravam com choque e gratidão, roupas claramente compradas em loja cara da cidade. "A senhora está bem?" perguntou Lucas, tirando o chapéu. "Machucou alguma coisa?" A mulher tentou falar, mas só conseguiu balançar a cabeça. "Respire fundo", disse ele com voz calma. "Já passou. A senhora está segura agora." Ela obedeceu, e Lucas viu a cor voltando ao rosto. "Eu quase morri, não foi?" Lucas assentiu devagar. Se o gado tivesse passado por cima da senhora naquela trilha estreita, sim, teria sido grave. A mulher deu um passo e suas pernas falharam. Lucas a segurou, notando que ela mancava. Machucou o pé. Ela assentiu. "Acho que torci o tornozelo quando o senhor me puxou." Lucas a ajudou a sentar numa pedra e examinou o tornozelo que inchava rapidamente. Tirou o lenço do pescoço, molhou com água da cantil e improvisou uma bandagem firme, mas cuidadosa. "O que a senhora está fazendo sozinha numa trilha dessas?" Lucas perguntou enquanto terminava a bandagem. "Não sabe que é perigoso." A mulher desviou o olhar. "Me perdi. Vim fazer trilha, mas meu GPS parou de funcionar. Vim de onde?" "Da cidade. São Paulo. Estou numa pousada aqui perto." Lucas balançou a cabeça. "A senhora veio de São Paulo fazer trilha sozinha, sem guia, usando tênis que não aguenta 3 quilômetros de chão batido." A mulher corou. "Quando o senhor fala assim, parece que fui idiota." "Não foi idiota, foi imprudente. Tem diferença, como se chama?" "Beatriz, mas pode me chamar de Bia." "E o senhor?" "Lucas Ferreira. Trabalho aqui há mais de 10 anos. Antes de prosseguirmos com essa história de coragem e destinos que se cruzam, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma narrativa emocionante." Bia tentou apoiar o peso no pé e gemeu. "Não vai conseguir caminhar assim. Onde fica a pousada?" "Uns 5 quilômetros para lá, acho." "Acho?" Lucas repetiu incrédulo. "Tudo bem, vou levar a senhora de volta." "No cavalo." "Já conduzi o gado, agora posso voltar." "Mas e seu trabalho?" Bia protestou. "Meu trabalho era garantir que o gado chegasse seguro. Agora é garantir que a senhora chegue também." Ele montou e estendeu a mão. Bia hesitou, depois aceitou e deixou que a puxasse para cima. O cavalo começou a andar, e Bia se viu consciente do braço de Lucas ao redor dela, do cheiro de terra e couro. Era real, autêntico.
Então a senhora é de São Paulo, Lucas disse. O que faz lá? Trabalho com administração, escritório, papelada. E o senhor, como é trabalhar aqui? É uma vida dura, mas honesta. Acordo quando o sol nasce, trabalho o dia todo. Não tenho muito, mas conquistei com as próprias mãos. Trabalho como peão, vou onde tem serviço. E não quer ter sua própria terra. Querer eu quero. Estou juntando há anos. Mas terra custa caro e salário de peão não enche cofre rápido. Mas vou chegar lá. Havia determinação na voz dele que tocou Bia. E trabalha onde agora? Na Fazenda Santa Cruz. É grande, 3.000 hectares. O dono é gente boa, mas tem rumores que vai vender. Vender, Bia repetiu, sentindo um frio. Para quem? Para algum grupo hoteleiro da cidade. Querem fazer resort de luxo. Lucas suspirou. Não tenho nada contra progresso, mas quando vendem trazem gente de fora. Que nós que conhecemos a terra ficamos sem trabalho. Bia ficou em silêncio. Era o grupo Almeida, sua família. A venda estava sendo negociada para selar seu casamento com Ricardo Tavares. O resto do trajeto passou em silêncio pensativo. Lucas apontava detalhes da paisagem, explicava sobre plantas medicinais, mostrava rastros de animais. Bia o escutava fascinada. Havia uma sabedoria nele que universidade nenhuma ensinava. Quando avistaram a pousada, Bia sentiu decepção. Não queria que terminasse. Lucas parou o cavalo. Chegamos. Bia desceu testando o tornozelo. Muito obrigada por tudo. Lucas tocou a aba do chapéu. Não precisa agradecer. Só tome cuidado. Bia assentiu, mas não se moveu. Lucas também não. Ficaram se olhando. Se precisar de alguma coisa, estarei na Fazenda Santa Cruz essa semana. É só aparecer. Posso visitar? Bia perguntou. Claro. E seria bom ver a senhora de novo. Ter certeza que o tornozelo sarou. Bia sorriu genuinamente. Então vou aparecer. Até logo, Bia. Até logo, Lucas. Ele virou o cavalo e se afastou. Bia ficou observando até ele desaparecer. Seu coração batia rápido e não tinha nada a ver com o susto. Tinha tudo a ver com o homem de mãos calejadas e sorriso sincero que havia salvado sua vida. Dentro da pousada, Bia subiu para o quarto e se sentou. O celular tinha 17 chamadas perdidas. Família, noivo, assessores. Bia desligou e o jogou na cama. Olhou pela janela para a paisagem rural e tomou uma decisão. Não voltaria ainda. Precisava entender o que estava sentindo. Precisava descobrir quem era aquele homem que a salvou sem esperar nada em troca. E pela primeira vez em 29 anos, havia se sentido verdadeiramente vista. Não como herdeira Almeida, mas como Bia. Simplesmente Bia. O despertador do celular tocou às 6 da manhã, mas Beatriz já estava acordada há 1 hora. Havia passado a noite revirando na cama estreita da pousada, pensando no homem que a salvara na trilha. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Lucas, a determinação em seus olhos quando falava dos sonhos, a gentileza com que cuidara do tornozelo dela. Levantou-se e foi até a janela. O sol nascia sobre as colinas, pintando o céu de laranja e rosa. Era completamente diferente do amanhecer cinza de São Paulo, escondido entre prédios de concreto. O celular voltou a tocar. Desta vez não era o despertador, mas uma ligação. O nome de Ricardo Tavares piscava na tela. Beatriz hesitou, depois atendeu. Onde você está? A voz dele veio irritada. Sua mãe está enlouquecida. Seu pai ameaça cancelar tudo. Preciso de um tempo, Ricardo. Tempo para quê? Para pensar, para respirar. Beatriz, nós temos um acordo. Nosso casamento acontece em 2 meses. As famílias já fecharam os contratos. Talvez eu não queira mais esse casamento. Silêncio do outro lado. Depois uma risada fria. Você não tem escolha, seu pai já assinou. O Grupo Almeida vai adquirir a Fazenda Santa Cruz e outras propriedades. É bom para todos. A menção da fazenda fez o estômago de Beatriz revirar. E as pessoas que trabalham lá, que se importa com isso, Ricardo disse com desdém. São funcionários. Vão encontrar trabalho em outro lugar. Beatriz, pare com essa frescura de consciência social e volte para casa. Não vou voltar agora. Você tem 3 dias. Depois disso, seu pai vai mandar seguranças te buscarem. Ele desligou.
Beatriz jogou o celular na cama e respirou fundo. 3 dias. Era tudo que tinha para descobrir se o que sentia era real ou apenas fantasia. Tomou banho, trocou de roupa, escolhendo algo mais adequado desta vez. Uma calça jeans velha que trouxera, uma camiseta simples, botas que pelo menos pareciam apropriadas para o campo. Passou o protetor solar, prendeu os cabelos e desceu para o café da manhã. A dona da pousada, uma senhora simpática chamada Dona Rosa, serviu café forte, pão caseiro, queijo e geleia. Melhorou do tornozelo? Perguntou, notando que Beatriz não mancava tanto. Melhorou sim. Tive sorte de encontrar alguém que sabia fazer bandagem. Dona Rosa sorriu. Foi o Lucas, não foi? Todo mundo aqui conhece ele. Rapaz trabalhador, honesto. Pena que vive sozinho. Beatriz sentiu curiosidade. Por que sozinho? Dona Rosa se sentou com uma xícara de café. Ele é reservado, sabe? Já teve namorada, uns anos atrás. Moça da cidade que veio passar férias aqui. Eles se apaixonaram, mas quando ela voltou para a cidade, acabou. Ele nunca mais quis ninguém sério. Disse que preferia ficar sozinho do que com alguém que não entendesse sua vida. Beatriz absorveu a informação em silêncio. Então, Lucas já tinha sofrido por causa das diferenças entre mundos. Exatamente o que poderia acontecer entre eles. Terminou o café e pediu indicações para a fazenda Santa Cruz. Dona Rosa desenhou um mapa simples. É uns 8 quilômetros daqui. Pode ir de carro pela estrada principal, mas se quiser tem uma trilha mais curta, 3 quilômetros só. Claro que com esse tornozelo melhor ir de carro, Beatriz pensou. A trilha seria melhor. Mais tempo para pensar, para preparar o que diria quando visse Lucas novamente. Vou pela trilha. Devagar, sem pressa. Dona Rosa a olhou com ternura. Tome cuidado, menina. E não só com a trilha. A caminhada foi lenta, mas agradável. O tornozelo doía um pouco, mas a bandagem de Lucas ainda estava firme. Beatriz seguiu o caminho indicado, prestando atenção desta vez, observando os detalhes que Lucas apontara no dia anterior. Reconheceu algumas plantas medicinais, viu pegadas de animais na terra úmida. Havia uma beleza naquela simplicidade que ela nunca percebera antes. Seu mundo sempre foi de reuniões em salas refrigeradas, jantares em restaurantes caros, eventos sociais onde todos usavam máscaras de cordialidade. Chegou à fazenda Santa Cruz por volta das 9 da manhã. O portão estava aberto, como Lucas dissera. Um letreiro de madeira desgastado anunciava o nome. Beatriz entrou devagar, observando tudo. Currais bem cuidados, cavalos pastando, uma casa grande no centro, várias construções menores ao redor. Havia movimento. Homens trabalhando, o som de animais, o cheiro característico de fazenda. Um homem mais velho se aproximou. Posso ajudar? Estou procurando o Lucas. Lucas Ferreira. O homem sorriu. Está no curral dos fundos. Segue aquela cerca ali. Vai ver ele trabalhando. Beatriz seguiu as indicações e o encontrou. Lucas estava dentro de um curral, examinando o casco de um cavalo, falando baixinho com o animal que se mantinha calmo apesar do desconforto. Havia algo hipnotizante na cena. A paciência dele, a conexão com o animal. Os movimentos precisos e cuidadosos. Lucas terminou. Deu um tapinha no pescoço do cavalo e se virou. Viu Beatriz parada do lado de fora da cerca e seu rosto se iluminou. Bia. Veio mesmo. Disse que viria. Verificar se a bandagem estava boa. Lucas pulou a cerca com agilidade. E está. A bandagem ou o tornozelo? Ambos. Ficaram se olhando por um momento. Um sorriso bobo nos rostos de ambos. Lucas quebrou o silêncio. Quer conhecer a fazenda? Beatriz assentiu e eles começaram a caminhar. Lucas mostrava cada lugar, explicando com paixão sobre o trabalho, os animais, os desafios. Beatriz percebeu que ele não estava tentando impressionar. Estava compartilhando algo que amava. Tentou ajudar quando ele precisou levar ração para os cavalos, mas quase derrubou o saco pesado. Lucas segurou rindo. Precisa de prática. Deixa eu ensinar o jeito certo. Ele se posicionou atrás dela, guiando seus braços, ensinando a distribuir o peso. Beatriz estava muito consciente da proximidade, do calor do corpo dele, da voz baixa em seu ouvido.
Quando terminaram, ela se virou e eles ficaram muito próximos. Lucas a encarou, seus olhos descendo para os lábios dela. Beatriz prendeu a respiração. Ia acontecer. Mas, nesse momento, vozes altas vieram da casa principal. Se vocês gostaram até aqui, deixem um like neste vídeo e comentem de onde estão assistindo nossa história. Lucas se afastou, a magia quebrada. Vamos ver o que é. Caminharam até a varanda da casa, onde 3 homens conversavam acaloradamente com o dono da fazenda, seu Martinho. Um deles usava terno caro, completamente deslocado naquele ambiente. É representante do grupo comprador, Lucas murmurou. Beatriz sentiu o sangue gelar. Reconhecia o homem. Era Alberto Mendes, diretor jurídico do Grupo Almeida. Trabalhava diretamente para seu pai. Seu Martinho, o senhor precisa entender, Alberto dizia. A oferta é generosa. Seus funcionários receberão indenização justa. Mas as pessoas, seu Martinho protestava. Trabalham aqui há anos. São como família. O grupo garante realocação. Alberto respondeu com voz profissional e fria. Mas, sejamos francos, a maioria não tem qualificação para os novos postos. Será melhor procurarem oportunidades em outros lugares. Lucas cerrou os punhos. Beatriz viu a raiva contida em seu rosto. Seu Martinho percebeu Lucas e os outros funcionários observando. Precisamos conversar sobre isso em particular, disse para Alberto. Os homens de terno entraram na casa. Lucas se virou para Beatriz e havia dor em seus olhos. Ouviu. Vão nos jogar fora como lixo, anos de trabalho, de suor, de dedicação. E para eles, somos só números numa planilha. Beatriz sentiu uma culpa esmagadora. Era sua família fazendo aquilo. Seu casamento que tornava aquilo possível. Lucas, ela começou querendo contar a verdade. Mas as palavras travaram. Como explicar sem que ele a odiasse? Preciso ir, ela disse de repente. Beatriz saiu apressada, quase correndo. Lucas a chamou, mas ela não parou. Não podia ficar ali. Não podia olhar para ele sabendo que era parte do problema. Chegou na pousada ofegante, não pela caminhada, mas pela emoção. Trancou-se no quarto e finalmente deixou as lágrimas virem. Estava apaixonada por Lucas. Completamente, irrevogavelmente apaixonada, e ele ia odiá-la quando descobrisse quem ela realmente era. Pior, ele tinha razão em odiá-la. Ela era parte da engrenagem que destruiria a vida dele. O celular tocou novamente. Outra ligação de Ricardo. Depois da mãe, depois do pai, todos exigindo seu retorno. Beatriz desligou o aparelho e o jogou longe. Tinha 2 dias ainda. 2 dias para descobrir se havia alguma forma de consertar aquela bagunça. Alguma forma de ter Lucas sem destruir a vida dele. Mas no fundo do coração, sabia que estava mentindo para si mesma. Não havia como conciliar aqueles 2 mundos. E em breve, teria que escolher qual deles abandonar. Lucas passou a noite sem dormir, revirando na cama estreita do alojamento da fazenda. Não conseguia tirar Beatriz da cabeça. A forma como ela havia saído correndo, o pânico nos olhos verdes, algo não batia. Ele se levantou antes do amanhecer, foi cuidar dos animais tentando se distrair, mas seus pensamentos voltavam sempre para ela. Por que Bia havia fugido daquele jeito? O que o assustava era perceber o quanto ela já significava para ele. 2 dias. Conhecia a mulher há apenas 2 dias e já sentia um vazio quando não estava por perto. Às 8 da manhã, ouviu o som de um carro caro entrando na fazenda. Lucas estava consertando uma cerca quando viu o BMW preto estacionar perto da casa principal. Um homem de terno impecável desceu, óculos escuros, postura arrogante de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Atrás dele, 2 seguranças de terno. Lucas franziu a testa. Mais gente do tal grupo comprador. O homem entrou na casa sem bater, como se fosse dono do lugar. Lucas voltou ao trabalho, mas manteve os ouvidos atentos. Minutos depois, escutou vozes alteradas. O homem de terno saiu da casa com seu Martinho. Onde está a mulher? O homem perguntava com irritação. Que mulher? Seu Martinho respondia confuso. Uma jovem, cabelos castanhos, olhos verdes. Foi vista aqui ontem. Seu Martinho olhou para Lucas, que se aproximara. Ah, a moça que veio visitar o Lucas.
Ela foi embora ontem mesmo. O homem se virou para Lucas. Você, onde ela está hospedada? Lucas cruzou os braços. E quem é o senhor para estar procurando ela? Ricardo Tavares, o homem disse com impaciência. Sou noivo dela. As palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Noivo. Beatriz tinha noivo. Ricardo continuou. Ela fugiu de São Paulo há 3 dias. Está confusa, instável. Preciso levá-la de volta antes que faça alguma besteira. Lucas sentiu raiva subindo. A moça não me pareceu confusa nem instável. Parecia saber muito bem o que estava fazendo. Ricardo o examinou de cima a baixo com desdém. Claro que ela pareceria normal para alguém como você. Mas acredite, ela não pertence a este mundo. Está hospedada na Pousada Rosa. Lucas disse friamente. 3 quilômetros daqui, pela estrada principal. Ricardo acenou para os seguranças e entrou no carro. Lucas ficou parado, processando. Beatriz tinha noivo. Rico, arrogante, tudo que Lucas não era. Ela estava fugindo de um casamento. Por isso escondia coisas, por isso mentira sobre quem era. Lucas sentiu uma mistura de raiva e dor. Ela brincara com ele. Usara sua gentileza como distração enquanto resolvia problemas de gente rica. Ele voltou para o trabalho, batendo o martelo na cerca com mais força que o necessário. Seu Martinho se aproximou. Lucas, aquele homem é noivo da moça mesmo? Parece que sim, Lucas respondeu seco. Na pousada, Beatriz estava tomando café quando ouviu o som do carro. Seu coração afundou quando reconheceu o BMW de Ricardo. Ele entrou na pousada como um furacão, os seguranças atrás. Beatriz, chega dessa palhaçada. Vamos embora agora. Não vou, ela disse, ficando de pé. Ricardo, isso acabou. O casamento, os planos, tudo. Ricardo riu. Você acha que pode simplesmente cancelar? Seu pai já assinou os contratos. As propriedades já estão sendo transferidas. É tarde demais para arrependimentos. E as pessoas que trabalham nessas propriedades? Beatriz retrucou. Você se importa com elas. Ricardo se aproximou, baixando a voz. Beatriz, seja realista. Você passou 3 dias brincando de pobre. Agora volte para o mundo real. Ou é por causa daquele peão? Ricardo disse com um sorriso cruel. Você realmente acha que ele se importa com você? Para ele, você é uma aventura. Uma mulher da cidade que vai embora e deixa uma boa história para contar. Não é assim, Beatriz disse, mas a voz saiu menos firme. Ricardo percebeu a hesitação. Quer apostar? Vou fazer uma proposta. Se ele realmente se importa com você, se o que vocês têm é real, então eu deixo você ir. Cancelo tudo. Mas se eu provar que ele só está interessado em você, porque não sabe quem você é, você volta comigo sem reclamar. Como vai provar isso? Beatriz perguntou desconfiada. Simples. Vou contar para ele quem você realmente é. Que você é a herdeira Almeida, que vai herdar bilhões. Que este casamento nosso faz parte de uma fusão empresarial gigantesca. Ricardo cruzou os braços. Se depois de saber disso tudo ele ainda quiser você, se ele não mudar de atitude, então você ganha. Mas se ele recuar, se perceber que vocês são de mundos incompatíveis, você aceita que eu estava certo. Beatriz hesitou. Sabia que era uma armadilha, mas parte dela queria provar que Ricardo estava errado, que o que ela e Lucas tinham era real. Está bem, ela disse finalmente, mas eu conto. Sozinha. Ricardo sorriu vitorioso. Você tem até amanhã de manhã. Depois disso, com ou sem acordo, você volta comigo. Vou ficar no hotel da cidade esperando. Ele saiu deixando Beatriz tremendo. Dona Rosa apareceu da cozinha. Menina, você está bem? Ouvi a discussão. Beatriz se sentou pesadamente. Dona Rosa, preciso ir até a fazenda. Preciso contar a verdade para o Lucas. A verdade sobre o quê? Sobre quem eu realmente sou. Sobre o estrago que minha família está fazendo na vida dele. Dona Rosa segurou sua mão. Se ele for o homem certo, vai entender. E se não for, melhor descobrir agora. Beatriz caminhou até a fazenda com o coração na garganta. Encontrou Lucas no mesmo lugar do dia anterior, trabalhando nos currais. Quando ele a viu, seu rosto se fechou. Veio buscar mais entretenimento, ele disse com voz fria que ela nunca ouvira antes. Lucas, eu preciso conversar com você. Engraçado.
Seu noivo também queria conversar comigo hoje. Beatriz empalideceu. Ricardo esteve aqui. Lucas se virou para encará-la. Por que não me contou que era noiva? Que estava fugindo de um casamento? Eu ia contar. Quando ele explodiu, depois de me fazer de idiota, depois de me fazer acreditar que havia algo real acontecendo aqui. Lucas, por favor, me escuta. Não tem nada entre mim e Ricardo. É um casamento arranjado. Eu não o amo. Então por que vai se casar com ele? Lucas perguntou. Beatriz abriu a boca, mas as palavras não saíram. Como explicar sobre contratos empresariais, fusões, obrigações familiares? Lucas balançou a cabeça. É isso que pensei. Você é de um mundo onde casamento é negócio, onde pessoas como eu são diversão passageira. Não é assim, Beatriz disse com lágrimas escorrendo. O que sinto por você é real. Lucas deu um passo atrás. Bia, ou seja lá qual é seu nome verdadeiro, você precisa ir embora. Volte para seu noivo rico, para sua vida de luxo. Esqueça o peão idiota que quase acreditou que poderia ser diferente. Lucas, meu nome é Beatriz. Beatriz Almeida. As palavras saíram num sussurro. Lucas ficou imóvel. Almeida. Como o Grupo Almeida. Exatamente como o Grupo Almeida, ela confirmou. Sou a herdeira. E meu casamento com Ricardo é parte do acordo que vai permitir a compra desta fazenda e de outras propriedades. Lucas recuou como se ela tivesse dado um tapa nele. Você sabia. Desde o começo, você sabia que sua família ia destruir a vida de todos aqui. E não disse nada. Eu queria contar, Beatriz soluçou, mas tinha medo de perder você. Perder o quê? Lucas disse com amargura. Você nunca me teve. Foi tudo mentira desde o começo. Não foi mentira, Beatriz gritou. O que sinto é verdadeiro. Então prove, Lucas desafiou. Cancele esse casamento. Impeça a venda das fazendas. Use seu poder de herdeira para consertar o estrago. Beatriz ficou em silêncio. Lucas entendeu. Você não pode, porque no final, você é igual a todos eles. O dinheiro e o poder são mais importantes. Não é isso, ela tentou explicar. Se eu cancelar o casamento, Ricardo vai processar minha família. Vamos perder bilhões. Ah, bilhões. Lucas riu sem humor. Que tragédia perder bilhões, enquanto a gente aqui perde o emprego que mal paga as contas. Beatriz estendeu a mão, mas Lucas se afastou. Vá embora, Beatriz. Volte para seu mundo. Case com seu noivo. Compre esta fazenda e todas as outras. Mas me deixe em paz. Eu não consigo, ela sussurrou. Não consigo te deixar. Você vai ter que conseguir, Lucas disse com voz quebrada. Porque eu não posso ficar com alguém que me fez de idiota. Alguém que mentiu sobre tudo. Beatriz ficou parada, lágrimas escorrendo livremente. Lucas se virou e caminhou para longe. Ela o observou até ele desaparecer dentro do celeiro. Depois, finalmente, forçou seus pés a se moverem. Caminhou de volta para a pousada, sentindo como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. Chegou ao quarto e caiu na cama. Ricardo tinha razão. Não havia como conciliar aqueles dois mundos. Lucas nunca poderia confiar nela de novo. E ela não podia culpá-lo. Tinha mentido, escondido, manipulado. O celular tocou. Era Ricardo. E então, ele já sabe quem você é. Sabe, Beatriz respondeu com voz morta. E já te perdoou? Ricardo perguntou com sarcasmo. Ele me odeia. Como esperado, Ricardo disse satisfeito. Amanhã de manhã, 8 horas. Estarei na pousada para te buscar. Vista algo apropriado. Temos reunião com seu pai às 2 da tarde. Beatriz desligou sem responder. Olhou pela janela para o céu que escurecia. Amanhã voltaria para São Paulo. Casaria com Ricardo. Viveria a vida que sempre esteve destinada a viver. E Lucas ficaria aqui, odiando-a, perdendo seu emprego, seguindo em frente sem ela. Era melhor assim, ela tentou se convencer. Mas as lágrimas que não paravam de cair diziam o contrário. Lucas não voltou para o alojamento naquela noite. Ficou no celeiro, deitado no feno, olhando para o teto de madeira enquanto processava tudo. Beatriz Almeida, a herdeira de um império, a mulher que salvara na trilha, por quem estava se apaixonando, era parte da máquina que destruiria sua vida e a de todos ali. Ele riu amargamente.
O destino tinha senso de humor cruel. Fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Via o rosto dela, as lágrimas, o desespero genuíno. Parte dele queria acreditar que os sentimentos dela eram reais. Mas como confiar em alguém que mentira desde o primeiro momento? Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Saiu do celeiro e foi cuidar dos cavalos. O trabalho sempre fora seu refúgio, mas hoje nem isso ajudava. Seu Martinho o encontrou no estábulo. Lucas, precisamos conversar. Eles se sentaram nos degraus da varanda. O velho fazendeiro suspirou pesadamente. A venda está confirmada. Grupo Almeida assume em 30 dias. Todos os funcionários serão dispensados com 1 mês de salário de indenização. Lucas fechou os punhos. 1 mês. Depois de anos de trabalho, é o que eles oferecem, seu Martinho disse com tristeza. Tentei negociar mais, mas não aceitaram. E o senhor, o que vai fazer? Lucas perguntou. Vou morar com minha filha em Goiânia. Já estou velho demais para começar de novo. Seu Martinho olhou para Lucas. E você? Tem idade, força. Vai encontrar trabalho em outra fazenda. Lucas assentiu, mas sem convicção. Podia encontrar outro emprego, sim. Mas não era só isso. Aquele lugar era sua casa há 5 anos. Conhecia cada animal pelo nome, cada canto da propriedade. E agora teria que recomeçar do zero. Por causa de gente que via aquilo tudo como números em planilhas. Por causa de negócios que envolviam casamentos arranjados e fusões empresariais. Os outros funcionários começaram a chegar. A notícia se espalhou rápido. Rostos fechados, conversas em voz baixa, revolta contida. Eram 12 famílias que dependiam daqueles empregos. 12 famílias que teriam suas vidas viradas de cabeça para baixo. Lucas viu crianças brincando no pátio, alheias ao fato de que em 1 mês teriam que deixar aquele lugar. Sentiu raiva crescendo no peito. Não era justo. Mas quando a vida dos pobres já foi justa, ele pensou com amargura. João, o vaqueiro mais velho, se aproximou. Lucas, a gente vai fazer alguma coisa ou vamos aceitar quietos? Fazer o quê? Lucas respondeu. Eles têm a lei do lado deles, têm dinheiro, advogados. Nós só temos braços para trabalhar. Tem que ter algo, João insistiu. Algum jeito de lutar. Lucas pensou em Beatriz. Ela tinha poder, podia parar aquilo se quisesse, mas não o faria. Escolhera o lado dela, o lado do dinheiro. Não tem nada que possamos fazer, Lucas disse finalmente. É melhor cada um começar a procurar novo emprego. João cuspiu no chão com nojo e se afastou. Lucas ficou sozinho na varanda, sentindo-se derrotado, impotente, inútil. Na pousada, Beatriz arrumava sua mala com movimentos mecânicos. Dobrava roupas, guardava objetos, preparava-se para voltar. Dona Rosa bateu na porta. Posso entrar? Beatriz acenou que sim. A mulher mais velha se sentou na cama. Então vai mesmo embora. Vou. Não tenho escolha. Sempre tem escolha, menina. Beatriz balançou a cabeça. Não no meu mundo. No meu mundo, você nasce com obrigações. Tem que honrá-las, não importa o preço. E qual é o preço dessa honra? Dona Rosa perguntou. Minha felicidade, meu coração, o homem que amo. Dona Rosa segurou sua mão. Às vezes a gente precisa ser egoísta para ser feliz. Não posso, Beatriz disse com voz quebrada. Se eu cancelar o casamento, minha família perde bilhões. Ricardo vai processar. Vamos entrar em guerra legal que pode destruir a empresa que meu avô construiu. E mesmo se eu fizesse isso, mesmo se arriscasse tudo, Lucas não me perdoaria. Você tem certeza disso? Tenho. Viu como ele me olhou ontem? Com ódio. Com nojo. Dona Rosa suspirou. Homem machucado reage assim mesmo. Mas se o amor for verdadeiro, ele vai superar. Não vai superar, Beatriz disse com convicção. E eu não posso culpá-lo. Eu menti, escondi, manipulei. Fui exatamente o tipo de pessoa que ele mais despreza. Batidas na porta interromperam a conversa. Dona Rosa abriu. Era um dos funcionários da fazenda, um rapaz jovem chamado Pedro. Desculpa incomodar, vim buscar a senhorita Beatriz. O Lucas mandou. Beatriz sentiu o coração disparar. Lucas mandou chamar. Mandou sim. Disse que é importante. Beatriz pegou a bolsa com mãos trêmulas e seguiu Pedro.
Eles caminharam em silêncio até a fazenda. Pedro a levou até o celeiro onde Lucas esperava. Ele estava encostado na parede, braços cruzados e expressão fechada. Quando viu Beatriz, seu rosto não mudou. Pedro se afastou discretamente, deixando-os sozinhos. Por que me chamou? Beatriz perguntou com voz hesitante. Porque preciso entender uma coisa, Lucas respondeu. Por que você veio aqui? Para esta região, para esta fazenda? Foi coincidência ou estava investigando a propriedade que sua família vai comprar? Beatriz sentiu como se tivesse levado um tapa. Você acha que eu vim espionar? Não sei o que pensar, Lucas disse. Tudo em você foi mentira. Como posso saber qual é a verdade? Foi coincidência, Beatriz disse firmemente. Eu fugi de São Paulo sem destino certo. Escolhi esta região porque é longe, isolada. Não sabia que esta fazenda específica estava envolvida nos negócios da família. E quando descobriu? Quando você mencionou no primeiro dia? Quando disse sobre a venda para grupo hoteleiro? E por que não foi embora naquela hora? Lucas perguntou, dando um passo na direção dela. Por que continuou vindo aqui, fingindo interesse, me fazendo acreditar que havia algo real entre nós? Porque tinha algo real, Beatriz disse com lágrimas nos olhos. Tem algo real. O que sinto por você não é fingimento. Lucas balançou a cabeça. Você diz isso agora, mas amanhã vai voltar para São Paulo. Vai casar com aquele homem. Vai assinar os papéis que vão tirar o emprego de 12 famílias. Como isso é real? Porque eu não tenho escolha, Beatriz gritou. Você acha que quero fazer isso? Acha que quero destruir a vida das pessoas? Acha que quero casar com um homem que não amo? Eu não quero nada disso, mas é minha obrigação. Obrigação com quem? Lucas retrucou. Com sua família, com o dinheiro, com o império. Beatriz, você é adulta. Pode escolher. Não posso, ela soluçou. Se eu recusar, Ricardo processa minha família. Meu pai pode perder tudo que construiu. Meu avô construiu, ela corrigiu. 3 gerações de trabalho podem ser destruídas porque eu quis ser egoísta. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou com voz mais suave. Sabe qual é a diferença entre nós? Você tem medo de perder bilhões. Eu tenho medo de não ter o que comer amanhã. Você fala de 3 gerações de riqueza. Eu venho de 3 gerações de pobreza. Para você, recomeçar significa descer de classe social. Para mim, recomeçar significa sobreviver mais um dia. E ainda assim, você quer que eu entenda suas escolhas. As palavras atingiram Beatriz como socos. Ele tinha razão. Ela estava se preocupando com perder luxos, enquanto ele se preocupava com necessidades básicas. Me desculpa, ela sussurrou. Eu não tenho direito de pedir sua compreensão. Lucas se aproximou até ficar em frente a frente. Olhou nos olhos verdes dela por um longo momento. Sabe o que é pior? Eu ainda me importo com você, mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo que vai me deixar. Ainda acordo pensando em você. Ainda sinto falta quando você não está por perto. E eu te odeio por isso. Te odeio por me fazer sentir algo que sei que não pode dar certo. Beatriz levantou a mão e tocou o rosto dele. Lucas, eu te amo. Eu te amo de verdade. Ele segurou a mão dela contra seu rosto. Não basta amar, Beatriz. Amor não paga conta. Não resolve problema. Amor sem atitude é só palavra bonita. Então me diz o que fazer, ela implorou. Me diz como consertar isso. Não posso te dizer, Lucas respondeu com tristeza. Essa escolha só você pode fazer. Mas saiba que qualquer que seja, vai custar algo. Se ficar comigo, perde sua família, seu dinheiro, seu mundo. Se voltar, perde a mim. E não há meio termo. Não há como conciliar esses 2 mundos. Um de nós teria que abrir mão de tudo. E isso eventualmente viraria ressentimento. Beatriz deixou as lágrimas caírem livremente. Então não tem solução. Acho que não, Lucas disse, encostando a testa na dela. Acho que a gente se conheceu no tempo errado. No contexto errado. Se as coisas fossem diferentes, Beatriz começou. Mas não são, Lucas interrompeu. E precisamos aceitar isso. Ele se afastou devagar, como se doesse fisicamente. Você precisa ir. Seu noivo deve estar te esperando. Cuide-se, Beatriz. Seja feliz se conseguir.
Lucas virou as costas e entrou mais fundo no celeiro. Beatriz ficou parada, querendo correr atrás dele, querendo gritar que escolhia ele, que abria mão de tudo. Mas as palavras não saíram. Ela se virou lentamente e caminhou para fora. O sol estava alto agora. Pedro esperava para acompanhá-la de volta. Eles caminharam em silêncio. Beatriz olhou para trás uma última vez. Viu a fazenda, os animais, os trabalhadores. Viu o mundo de Lucas, um mundo que nunca poderia ser seu. Na pousada, Ricardo já estava esperando. Estava na hora. O carro estava pronto. Beatriz subiu sem dizer palavra. Enquanto se afastavam, ela olhou pela janela. Viu a estrada de terra, as colinas, o céu azul. Viu tudo o que estava deixando para trás. E pela primeira vez, entendeu que existem coisas que dinheiro nenhum pode comprar. E ela acabara de perder a mais valiosa delas. 3 semanas se passaram desde que Beatriz voltara para São Paulo. 3 semanas de reuniões intermináveis, provas de vestido, degustações de buffet, discussões sobre lista de convidados. 3 semanas vivendo no piloto automático, sorrindo quando esperavam que sorrisse, concordando com tudo, deixando que organizassem sua vida como se ela fosse uma boneca sem vontade própria. O casamento estava marcado para dali a 1 semana. O salão reservado, os convites enviados, tudo correndo perfeitamente segundo o planejado. Tudo exceto seu coração, que continuava partido. Beatriz estava no escritório do pai quando recebeu o relatório final da aquisição das propriedades rurais. Folheou distraidamente até chegar à seção sobre a fazenda Santa Cruz. Ali estava tudo documentado: 12 famílias desalojadas, indenizações mínimas pagas, propriedade vazia e pronta para demolição, construção do novo resort de luxo programada para começar em 2 semanas. Ela fechou o relatório sentindo náusea. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro, filha. Roberto Almeida respondeu sem levantar os olhos dos papéis. As famílias que trabalhavam nas fazendas, o que aconteceu com elas? Receberam suas indenizações conforme a lei, ele disse. Alguns encontraram trabalho em outras propriedades. Outros se mudaram para a cidade. É o progresso, Beatriz. Nem todos conseguem se adaptar. E o senhor não se sente mal por isso? Ela perguntou com voz tensa. Roberto finalmente a olhou. Mal por quê? Pagamos o que devíamos. Não somos uma instituição de caridade. São negócios. Beatriz mordeu o lábio. Tinha mais perguntas, mas sabia que não adiantava. Para seu pai, pessoas eram recursos humanos, números em planilhas, custos a serem minimizados. Ricardo apareceu na porta do escritório. Beatriz, precisamos ir. Temos reunião com o cerimonialista em 20 minutos. Ela se levantou mecanicamente. No carro, Ricardo estava insuportavelmente animado. Tudo está perfeito. A fusão das empresas vai ser anunciada logo após o casamento. Vamos controlar 40% do mercado hoteleiro do país. Ele pegou a mão dela. E você, minha querida, será a rainha desse império. Beatriz puxou a mão de volta. Ricardo, posso te fazer uma pergunta honesta? Ele franziu a testa. Claro. Você me ama. De verdade. Eu te amo. Ricardo demorou para responder. Amo tudo que você representa. Sua inteligência, sua classe, sua família. Juntos vamos construir algo grandioso. Isso não é amor, Beatriz disse baixinho. É parceria comercial. Ricardo suspirou. Beatriz, já discutimos isso. Amor romântico é coisa de filme. No mundo real, casamento é sobre compatibilidade, objetivos comuns, construir algo juntos, e nós temos tudo isso. Ela virou o rosto para a janela. Não adiantava discutir. Ricardo nunca entenderia a diferença entre amar alguém e amar o que alguém representa. A reunião com o cerimonialista foi tortura. 3 horas discutindo detalhes insignificantes. Qual música para a entrada? Que flores no altar? Como organizar as mesas? Beatriz concordava com tudo sem prestar atenção. Sua mente estava longe, estava numa fazenda em Mato Grosso do Sul, com um homem de mãos calejadas que falava de sonhos simples com os olhos brilhando. Um homem que provavelmente a odiava agora. Um homem que ela nunca veria de novo. Senhorita Almeida,
O cerimonialista chamou sua atenção. A senhora prefere rosas brancas ou lírios? Tanto faz, ela respondeu. Ricardo a fuzilou com o olhar. Depois da reunião, Ricardo a deixou no apartamento dela. Preciso resolver alguns assuntos. Te busco amanhã para o jantar com os investidores. Beatriz entrou no apartamento luxuoso e vazio. Caminhou até a janela panorâmica. São Paulo se estendia abaixo dela. Milhões de luzes, milhões de pessoas, e ela se sentia completamente sozinha. O celular tocou. Era sua melhor amiga, Juliana. Bia, cadê você? Estou te ligando há dias. Desculpa, Ju. Ando ocupada com os preparativos. Juliana não se deixou enganar. Ocupada ou fugindo. Do que eu fugiria, Beatriz tentou rir, de admitir que está infeliz, de aceitar que vai se casar com um homem errado. Juliana era a única pessoa que sabia da verdade. Beatriz contara tudo. Sobre Lucas, sobre a fazenda, sobre o amor impossível. Ainda pensa nele? Juliana perguntou suavemente. Todo dia, toda hora. Beatriz se sentou no sofá. Ju, eu estraguei a vida dele. Por minha causa ele perdeu o emprego. Perdeu a casa, perdeu tudo. E eu não fiz nada para impedir. Você não podia fazer nada. Podia ter cancelado o casamento. Podia ter brigado com meu pai. Podia ter escolhido diferente. Mas não escolhi. Fui covarde. Juliana suspirou. Bia, ainda dá tempo. O casamento é semana que vem. Você pode cancelar. E depois? Beatriz perguntou. O que acontece depois? Meu pai me deserda. Ricardo processa a família. A empresa que 3 gerações construíram pode ser destruída. Tudo por causa da minha rebeldia egoísta. Não é egoísmo querer ser feliz. É egoísmo colocar minha felicidade acima do sustento de centenas de funcionários. Acima do legado da família. Juliana ficou em silêncio por um momento. Então você vai se sacrificar. Vou fazer o que precisa ser feito. Vou honrar meus compromissos. Mesmo que isso signifique viver infeliz pelo resto da vida, Juliana perguntou. Mesmo assim, Beatriz confirmou com voz morta. Depois de desligar, Beatriz foi até o closet. No fundo escondido estava a mochila que usara na viagem. Ela abriu e tirou a camiseta que usara no dia do acidente na trilha. Ainda cheirava a terra, a campo, a liberdade. Beatriz a segurou contra o peito e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou por tudo que perdera, pelo amor que encontrara tarde demais, pelo homem que provavelmente a odiava, por si mesma e pelas escolhas que fizera. Chorou até não ter mais lágrimas. Depois guardou a camiseta de volta, trancou o closet e foi se arrumar para mais um jantar corporativo. Enquanto isso, a quase 1000 quilômetros dali, Lucas estava num bar pequeno na cidade mais próxima da fazenda. Tinha conseguido emprego temporário em outra propriedade, mas o pagamento era menor e as condições piores. Sentado sozinho no canto, bebia cerveja devagar, tentando esquecer. João se juntou a ele. Posso sentar. Lucas acenou para a cadeira vazia. João pediu cerveja também. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Soube que arrumou emprego na fazenda modelo. Arrumei. Não é grande coisa, mas paga as contas. E você? João deu de ombros. Estou procurando. Não é fácil com a idade que tenho. Desculpa, Lucas disse. Por quê? Porque se eu não tivesse, ele hesitou, me envolvido com ela, talvez as coisas fossem diferentes. João balançou a cabeça. Não foi culpa sua. Aquela venda ia acontecer de qualquer jeito. Você só teve azar de se apaixonar pela pessoa errada na hora errada. Lucas tomou um longo gole. Não foi só azar. Fui idiota. Acreditei que alguém como ela pudesse se importar de verdade com alguém como eu. João o estudou. Você acha mesmo que ela não se importava? Acho que ela se importava com a ideia de mim, com a fantasia de uma vida simples. Mas na hora de escolher, escolheu o dinheiro. Você está sendo injusto, João disse. A menina estava numa situação impossível. Impossível seria se ela não tivesse opção, Lucas retrucou. Ela tinha. Podia ter ficado, podia ter lutado, mas preferiu voltar para a vida fácil. E você lutou por ela, tentou impedir que ela fosse embora. Lucas ficou em silêncio. João continuou. Pelo que entendi, você basicamente mandou ela ir embora.
Disse que não tinha solução, que era impossível. Eu disse a verdade, Lucas se defendeu. Era impossível mesmo. Um de nós teria que abrir mão de tudo. João riu sem humor. E você acha que amor não vale abrir mão de tudo? Não sei, Lucas admitiu. Nunca amei o suficiente para descobrir. João terminou a cerveja e se levantou. Então talvez você não a amasse tanto quanto pensa. Talvez tenha tido tanto medo quanto ela. Só que seu medo era diferente. Ela tinha medo de perder o dinheiro. Você tinha medo de não ser suficiente. João deixou o dinheiro na mesa e saiu. Lucas ficou sozinho com os pensamentos. As palavras de João ecoavam. Será que era verdade? Será que ele também tivera medo? Medo de não conseguir fazer Beatriz feliz. Medo de que, eventualmente, ela se arrependesse de escolhê-lo. Medo de não ser suficiente para alguém acostumada a ter tudo. Lucas pediu outra cerveja. Olhou pela janela suja do bar para a rua vazia. Em algum lugar, Beatriz estava se preparando para casar com outro homem. Em uma semana, seria tarde demais. Ela seria oficialmente perdida para ele. E ele teria que aprender a viver com isso. Aprender a viver sabendo que deixara o amor de sua vida escapar sem lutar. Porque João tinha razão. Ele não lutara. Aceitara a derrota sem resistência. Dissera que era impossível quando, na verdade, tinha medo de tentar e falhar. O barman se aproximou. Mais uma. Lucas balançou a cabeça. Não, acho que já bebi demais. Ele pagou a conta e saiu cambaleando ligeiramente. A noite estava fria. Lucas caminhou sem rumo pelas ruas desertas. Passou pela igreja matriz. As portas estavam abertas. Ele hesitou, depois entrou. Não era religioso, mas havia algo de reconfortante naquele espaço silencioso. Sentou-se num banco do fundo. Olhou para o altar iluminado por velas. Sua mãe era religiosa. Sempre dizia que quando não soubesse o que fazer, devia parar e escutar o coração. Lucas fechou os olhos, escutou, e o que ouviu foi claro. Estava com medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de Beatriz se arrepender. Medo de que o amor não fosse suficiente para superar todas as diferenças. Mas, acima de tudo, estava com saudade. Saudade do sorriso dela, da forma como os olhos brilhavam quando o via, da sensação de completude quando estavam juntos. Lucas abriu os olhos. Tinha uma semana até o casamento. Uma semana para decidir se ia deixar o amor da vida se casar com outro homem sem fazer nada. Ou se ia lutar, mesmo sabendo que podia perder. Mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Mesmo sabendo que teria que enfrentar seus próprios medos. Ele se levantou devagar. Saiu da igreja com uma clareza que não tinha quando entrara. Não sabia ainda o que faria, mas sabia que não podia simplesmente desistir. Não sem tentar. Não sem lutar. Não sem dar a Beatriz a chance de escolher de verdade. Sem medo, sem pressão. Apenas amor. Mas primeiro, precisava de um plano. E de muita coragem. Porque estava prestes a invadir o mundo dos ricos. E eles não costumavam receber bem invasores de sua classe. Lucas acordou às 4 da manhã com uma decisão tomada. Tinha 5 dias até o casamento. 5 dias para chegar a São Paulo, encontrar Beatriz e falar o que precisava ser dito. Não sabia se mudaria alguma coisa, mas precisava tentar. Contou o dinheiro que tinha guardado. Mal dava para a passagem de ônibus e alguns dias na cidade. Teria que ser suficiente. Arrumou uma mochila pequena com o mínimo necessário. Vestiu a única roupa social que possuía, uma calça jeans escura e camisa clara que usara no enterro do pai. João o encontrou saindo do alojamento. Vai aonde com essa cara de determinado, para São Paulo, tentar impedir um casamento. João sorriu. Finalmente acordou. Acordei. Não sei se vai dar certo, mas preciso tentar. João estendeu alguns bills, para ajudar nas despesas. Lucas hesitou. Não posso aceitar. Você tem família. Justamente por isso, sei o valor de lutar por quem a gente ama. Pega. Lucas aceitou emocionado. Vou te pagar. Só me pague trazendo ela de volta. Quero conhecer a mulher que deixou o Lucas Ferreira de cabeça virada. A viagem de ônibus durou 14 horas. Lucas passou o tempo olhando pela janela, ensaiando mentalmente o que diria. Chegou em São Paulo ao anoitecer. A cidade o engoliu.
Luzes, barulho, movimento, tudo tão diferente do silêncio do campo. Seguiu o endereço que João conseguira através de conhecidos. O Grupo Almeida tinha sede num prédio espelhado no centro financeiro. Lucas ficou do lado de fora observando. Pessoas de terno entrando e saindo. Carros importados. Um mundo completamente alienígena. Sentiu-se pequeno, deslocado, mas não desistiu. Entrou no prédio tentando parecer confiante. O segurança o parou. Posso ajudar? Preciso falar com Beatriz Almeida. Tem agendamento. Não, mas é urgente, é pessoal. O segurança o examinou de cima a baixo com desdém. Olha, rapaz, a senhorita Almeida não recebe sem agendamento. E pelo seu jeito acho que está no lugar errado. Lucas cerrou os punhos, mas manteve a voz calma. Por favor. É realmente importante. Só preciso de 5 minutos. O segurança fez sinal para outro colega. Esse aqui está insistindo em ver a senhorita Beatriz. Quer que eu chame a polícia? Não precisa. Uma voz feminina interrompeu. Lucas se virou. Uma mulher elegante de uns 30 anos descia as escadas. Ela o estudou com curiosidade. Você é o Lucas. Ele piscou surpreso. Como sabe meu nome? Sou Juliana, melhor amiga da Bia. Ela me contou sobre você. Onde ela está? Lucas perguntou ansioso. Não está aqui, mas preciso falar com ela. Juliana hesitou. Olhou para os seguranças que observavam tudo. Vem comigo. Ela o levou para um café na esquina. Sentaram numa mesa do fundo. O que está fazendo aqui? Juliana perguntou. Vim impedir o casamento, ou pelo menos tentar. Juliana suspirou. Você sabe que o casamento é daqui a 5 dias, né? Sei. Por isso vim. Juliana tomou um gole do café. Lucas, vou ser direta com você. A Bia está destruída. Não dorme, mal come, vive no automático. Mas vai se casar mesmo assim. Por quê? Lucas perguntou frustrado. Porque ela acha que é seu dever, que precisa proteger a família. Juliana se inclinou para a frente. Mas entre nós, acho que é medo. Medo de te decepcionar. Medo de você não a perdoar. Medo de largar tudo e descobrir que não é suficiente. Eu perdoo ela, Lucas disse. E ela é mais que suficiente. Você falou isso para ela. Lucas ficou em silêncio. Juliana balançou a cabeça. Então como ela vai saber? Me ajuda a falar com ela, Lucas pediu. Juliana pensou por um longo momento. Está bem, mas não vai ser fácil. Ela está cercada de gente o tempo todo. Preparativos finais do casamento. Mas amanhã tem prova final do vestido. No ateliê da estilista às 10 da manhã. Posso te passar o endereço. É minha única chance. É. Depois disso, ela vai para resort onde será o casamento. Fica em área isolada, segurança máxima. Não vai conseguir chegar perto. Juliana escreveu o endereço num guardanapo. Lucas, ela olhou nos olhos dele. Você tem certeza do que está fazendo. Tenho certeza que amo ela. E que preciso dizer isso. Na manhã seguinte, Lucas estava em frente ao ateliê de alta costura. Lugar chique, discreto, para clientela exclusiva. Ele esperou do lado de fora, nervoso. Às 10h15, um carro preto parou. Beatriz desceu acompanhada de 2 mulheres mais velhas e Ricardo. Lucas sentiu o estômago revirar ao vê-la. Estava mais magra, com olheiras, mas ainda era a mulher mais bonita que já vira. Ela não o viu. Entrou no ateliê rindo de algo que Ricardo dissera. Uma risada falsa que Lucas reconheceu. Ele esperou. Meia hora depois, Ricardo saiu sozinho. Falava ao celular. Entrou no carro e partiu. Lucas respirou fundo e entrou no ateliê. A recepcionista o interceptou imediatamente. O senhor tem hora marcada. Preciso falar com Beatriz Almeida. Ela está em atendimento privado. Não pode ser interrompida. Por favor, é urgente. A recepcionista fez menção de chamar segurança quando uma voz veio da sala dos fundos. Mãe, vou só pegar água. Beatriz apareceu no corredor e congelou. O copo que segurava escorregou de sua mão e se espatifou no chão. Lucas, ela sussurrou. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Oi, Bia. O que você está fazendo aqui? Precisava te ver. Precisava falar com você. A mãe de Beatriz apareceu atrás dela. Quem é esse homem? Beatriz não conseguia falar. Senhorita,
Vou ter que pedir que ele saia. A recepcionista disse. Mãe, Beatriz finalmente encontrou a voz. Me dá 5 minutos. Sozinha com ele. Beatriz, sua mãe começou. Por favor. 5 minutos. A mãe estudou Lucas com desaprovação clara. 5 minutos. Nenhum segundo a mais. Ela voltou para a sala seguida pela recepcionista. Lucas e Beatriz ficaram sozinhos no corredor. Ela o encarou como se fosse uma aparição. Não acredito que você está aqui. Precisava te ver antes do casamento, Lucas disse. Beatriz balançou a cabeça. Lucas, você não devia ter vindo. Isso só torna tudo mais difícil. Eu sei, mas não podia deixar você casar sem dizer o que preciso dizer. Ela cruzou os braços, se protegendo. Então diz. Lucas deu um passo à frente. Eu te amo. Amo você de verdade. E passei as últimas semanas com medo. Medo de não ser suficiente. Medo de você se arrepender de me escolher. Medo de que amor não fosse o bastante. Mas percebi algo. Ter medo e não tentar é pior que tentar e falhar. Beatriz estava chorando agora. Lucas, não muda nada. Minha família, os contratos, as obrigações. Então foge comigo, Lucas disse, pegando as mãos dela. Agora. A gente vai embora. Começa de novo. Eu trabalho, você aprende. Vai ser difícil, mas vamos estar juntos. Para onde iríamos? Ela perguntou. Para qualquer lugar. Para longe daqui. Para onde possamos ser só Lucas e Beatriz. Sem sobrenomes, sem dinheiro, sem passado. E minha família? Ela sussurrou. Sua família vai sobreviver sem você. A questão é, você vai sobreviver sem si mesma, porque é isso que está fazendo. Matando quem você realmente é para viver a vida que querem que você viva. Beatriz olhou nos olhos dele. Pela primeira vez em semanas viu esperança. Viu possibilidade. Viu futuro. Mas então a voz da mãe cortou o momento. Beatriz, o tempo acabou. Esse homem precisa sair. Lucas apertou as mãos dela. Vou estar esperando. Hoje à noite, 9 horas, na praça em frente à catedral. Se você aparecer, a gente foge. Se não aparecer, vou entender que você escolheu sua vida. Mas pelo menos você vai ter escolhido. De verdade dessa vez. Ele soltou as mãos dela, tocou seu rosto suavemente e saiu antes que a coragem falhasse. Beatriz ficou parada no corredor, o coração batendo descompassado. Sua mãe voltou. Quem era aquele homem? Ninguém, Beatriz mentiu. Só alguém do passado. Espero que seja verdade, a mãe disse. Você tem um casamento em 5 dias. Não pode se dar ao luxo de distrações. Beatriz assentiu mecanicamente, mas sua mente estava longe. Estava numa praça, às 9 horas, com uma escolha impossível pela frente. Lucas esperava na praça em frente à catedral desde as 8h30. Sentado num banco, mochila aos pés, observava cada pessoa que passava. 9 horas chegou e passou. 9h15, 9h30. Ele começou a perder a esperança. Ela não viria. Fizera sua escolha. Escolhera a segurança, a família, o mundo que conhecia. Não podia culpá-la. Era o mais sensato. Ele estava prestes a se levantar quando a viu correndo pela calçada, uma mala pequena na mão, cabelos soltos voando ao vento. Vim! Ela ofegou parando na frente dele. Desculpa a demora. Tive que esperar todos dormirem. Lucas se levantou num pulo, o coração explodindo de alegria. Você veio. Você realmente veio. Vim, ela confirmou com lágrimas e sorrisos misturados. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Não sei se vai dar certo, mas escolho você. Escolho a gente. Lucas a puxou para um abraço apertado. Vamos embora antes que mudem de ideia. Eles correram para a rodoviária. Conseguiram passagem no próximo ônibus que saía em 20 minutos. Sentaram nos últimos assentos, Beatriz tremendo de adrenalina e medo. Lucas segurou sua mão. Vai ficar tudo bem. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Espero que sim. A viagem foi longa. Beatriz dormiu a maior parte do tempo, exausta emocionalmente. Quando acordaram já era manhã e estavam chegando numa cidade pequena que Lucas conhecia. Vamos ficar aqui por uns dias, ele explicou. Tenho um amigo que pode nos ajudar.
Desceram e foram até uma casa simples na periferia. Um homem de meia idade atendeu. Lucas, que surpresa! Posso entrar, Tomás? Tenho uma história para te contar. Tomás olhou para Beatriz com curiosidade, mas os deixou entrar. Deu café e pão enquanto Lucas contava tudo. Tomás assobiou baixo. Rapaz, você não faz as coisas pela metade. Fugir com a herdeira 5 dias antes do casamento. Beatriz corou. Sei que causei um problema enorme. Minha família deve estar enlouquecida. Tomás deu de ombros. Problema deles, vocês podem ficar aqui uns dias até se organizarem. Tenho um quarto extra. Lucas, conheço um cara que pode te arrumar trabalho. Pagamento não é grande, mas é honesto. Obrigado, Lucas disse emocionado. Vou pagar de volta cada centavo. Tomás riu. Só me paga trazendo essa moça para jantar. Faz tempo que não tenho companhia jovem por aqui. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina. Lucas trabalhava numa oficina mecânica. Beatriz procurava emprego, mas sua falta de experiência dificultava. Ninguém queria contratar alguém sem referências. O dinheiro estava acabando. Uma noite Beatriz entrou em colapso. Não consigo arrumar trabalho. Não sei fazer nada útil. Passei a vida inteira sendo preparada para administrar empresas, mas não sei nem fritar um ovo direito. Lucas a abraçou. Você vai aprender. A gente vai se virar. Mas e se eu só atrapalhar? Ela soluçou. E se você se arrepender de me trazer? Nunca vou me arrepender. Nunca. Mas a realidade era dura. O quarto de Tomás era apertado. O dinheiro mal dava para a comida básica. Beatriz tentava ajudar, mas tudo era difícil. Um dia conseguiu emprego como atendente numa loja. Trabalhava 8 horas por dia por um salário mínimo. As mãos que nunca haviam trabalhado ficavam doloridas. Os pés inchados de ficar em pé o dia todo. Mas ela não reclamava. Lucas a via chegando exausta e sentia culpa. Trouxera ela para aquilo. Para a pobreza, dificuldade, incerteza. Uma noite ele perguntou. Se arrepende? Beatriz olhou nos olhos dele. De ter vindo, nunca. É difícil, mas estou feliz. Mais feliz que já fui. 3 meses se passaram. Conseguiram alugar um quartinho próprio. Mobília mínima, mas era deles. Beatriz melhorou no trabalho, conseguiu promoção. Lucas fazia horas extras sempre que podia. Não tinham luxo, mas tinham um ao outro. Jantavam juntos toda noite. Conversavam por horas. Riam de coisas pequenas. Faziam planos simples. Beatriz floresceu de um jeito que nunca florescera antes. Descobriu que sabia cozinhar quando tinha paciência, que gostava de cuidar da casa, que podia ser feliz com pouco desde que tivesse amor. Um domingo, estavam no mercadinho quando Beatriz viu numa revista. Foto dela e Ricardo na capa. A manchete dizia: Casamento do ano cancelado. Herdeira desaparece. Escândalo corporativo. Ela pegou a revista com mãos trêmulas. A matéria falava sobre o cancelamento, o prejuízo financeiro, as especulações. Ricardo dera entrevista dizendo que ela sofria de problemas emocionais, que fora sequestrada ou manipulada. A família oferecia recompensa por informações. Lucas leu por cima do ombro dela. Eles vão te procurar. Sei, Beatriz disse guardando a revista, mas não vou voltar. Ele segurou o rosto dela. Tem certeza? Ela beijou a palma da mão dele. Absoluta. 6 meses depois do casamento que não aconteceu, Beatriz estava grávida. A notícia os pegou de surpresa, mas trouxe alegria imensa. Vamos ter um filho. Lucas repetia incrédulo. Vamos ser pais. Beatriz ria e chorava ao mesmo tempo. Nosso bebê vai crescer com amor. Sem pressão, sem obrigações. Livre. Eles se casaram no civil numa cerimônia simples. Testemunhas foram Tomás e a dona da loja onde Beatriz trabalhava. Sem festa, sem luxo. Apenas amor e promessas sinceras de estarem juntos sempre. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Uma menina. Decidiram chamá-la de Clara. Quando Lucas segurou a filha pela primeira vez, chorou. Beatriz o observava da cama do hospital, exausta, mas radiante. Somos uma família, ela disse. Nossa família. Lucas se sentou na beira da cama, Clara no colo. Olhou para a esposa e filha e percebeu que era o homem mais rico do mundo. Não em dinheiro, mas em amor.
Não se arrependeu, ele perguntou. Nem por um segundo. E você? Melhor decisão da minha vida. 2 anos se passaram. Moravam agora numa casa pequena, mas aconchegante. Lucas abriu própria oficina mecânica. Beatriz ajudava na administração. Clara crescia linda e saudável. Um dia, bateram na porta. Beatriz atendeu e congelou. Era seu pai. Mais velho, cansado, mas era ele. Roberto Almeida olhou para a filha por um longo momento. Oi, pai. Posso entrar? Beatriz hesitou, mas concordou. Lucas apareceu da oficina, Clara no colo. Reconheceu Roberto imediatamente das fotos. Roberto olhou ao redor da casa simples. Então é assim que você vive agora? É, Beatriz disse erguendo o queixo. E sou feliz. Roberto assentiu devagar. Vim pedir desculpas por ter pressionado tanto, por não ter te escutado, por ter valorizado negócios acima da sua felicidade. Beatriz sentiu lágrimas. Obrigada, pai. Roberto olhou para Lucas. Você cuidou bem dela. Cuido, Lucas corrigiu. E vou continuar cuidando. Roberto se aproximou da neta. Ela se parece com você quando bebê. Posso pegar ela? Beatriz assentiu. Roberto segurou Clara com cuidado. Depois de um silêncio, Roberto falou. Não vim te pedir para voltar. Vim fazer as pazes. Se me deixar, quero conhecer minha neta. Quero fazer parte da vida dela. Sem pressão, sem exigências. Apenas como avô. Beatriz olhou para Lucas, que assentiu. Pode fazer parte, sim. Mas com uma condição. Qual? Respeitar nossas escolhas. Respeitar nossa vida. Temos pouco, mas é nosso. E somos felizes assim. Roberto concordou. Entendo. E respeito. Antes de ir, Roberto deixou um envelope. Não é suborno nem caridade. É sua herança da sua avó. Ela deixou em testamento especificamente para você. Não passa pelo grupo empresarial. É seu por direito. Depois que ele saiu, Beatriz abriu o envelope. Era uma quantia considerável. O suficiente para expandir a oficina, melhorar a casa, garantir futuro confortável para Clara. Ela olhou para Lucas. O que fazemos? Lucas sorriu. Investimos na oficina. Compramos uma casa melhor. Mas mantemos quem somos. Mantemos nossos valores. Beatriz concordou. Sim. O dinheiro não pode mudar o que construímos. Nunca vamos deixar. Aquela noite, deitados na cama, Clara dormindo no berço ao lado, Beatriz sussurrou. Obrigada, por quê? Por ter vindo me buscar. Por não ter desistido de mim. Lucas a beijou. Obrigada por ter escolhido. Por ter sido corajosa. Beatriz sorriu. Sabe o que descobri? O quê? Que a melhor escolha que já fiz foi aquela que mais me assustou. Abandonar tudo pelo desconhecido. Mas valeu cada segundo de medo. Porque me trouxe até você. Eles adormeceram abraçados, Clara respirando suavemente ao lado. 3 pessoas que encontraram na simplicidade o que o dinheiro nunca poderia comprar. Amor verdadeiro, família escolhida, felicidade construída com as próprias mãos. Se você gostou dessa história de coragem e recomeços, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que achou. Sua interação nos ajuda a trazer mais histórias inspiradoras como essa. Obrigado por assistir até o final.